Essa aula aqui, esse assunto. Puxa, vai. Desenvolve 5, a gente vai fazer agora. Eita, lascou. Aí vem dia 26 do 5. A gente faz a prova 3. Dia 2 do 6. A gente faz reposição. E dia 9 do 6, prova final. Tá? Aí a gente ia até o dia 16 do 6, mas a gente analisando aqui. Ô professor, tem então esse calendário que vai agora até dia de quanto? Incluindo prova final tudo já. Ah, eu vim passar por média também, mas. Isso. Termina dia 20. Dia 20, olha, dia 20 é o último dia da prova final. Várias disciplinas. Só que, ó, só que uma coisa. Eu vou falar uma coisa. Dia 12, Jogo do Brasil. Então. Dia 17, Jogo do Brasil. Quer dizer que dia de jogo não tem aula, professor? Não, menina, é feriado. Opa, olha, dia 19, feriado nacional. Feriado nacional. Uma quinta-feira, dia 20 é uma sexta. Ficou complicado. Outra coisa aqui. Essa 3 vai ser o assunto de mutação. Mutação gênica e mutação e câncer. Essa hora que a gente vai ver. Mutação gênica e mutação de câncer. Que a prova vai ser a mutação da promoção que Não? Mutação gênica Então isso aqui e já era. outra coisa que eu queria passar para vocês aqui. Promoção? Primeiro sobre a reposição. Alunos que estão em reposição, a gente tinha E essa aqui, ó. programado para a gente fazer assim. Se a pessoa deixou a reposição da primeira unidade, faz a prova com relação ao assunto da primeira unidade. Mas a gente vai fazer o seguinte, não são muitos alunos, talvez dê até para a gente formar 2 grupos, e aí eu vou escolher um assunto, e aí vocês estudam com esse assunto, faz o material e aí forma 2 grupos por aí. A reposição. Tá? Outra coisa é o seguinte, olha. Os alunos que estiverem, presta atenção, viu? Olha, você tem primeira unidade mais segunda unidade igual a 13 pontos. Até 13 pontos. Ok? Menor ou igual a 13 pontos. Tá? Eu vou fazer uma atividade, passar uma atividade para os alunos fazerem essa atividade para a gente melhorar isso aqui. O objetivo da gente. Escuta! A primeira e segunda unidade, vamos ver se aqui vai ficar todo mundo na média, se não, bem próximo dela. Para na terceira unidade, a terceira unidade. Que vai ser dia 26 a prova. Ali, ó. E hoje a 8. Com aqueles 2 assuntos ali, a gente vai fazer a prova de novo, do mesmo jeito, pesquisada, tá? Vamos ver se vocês uma nota, todo mundo por média. Professor, na verdade, o senhor só vem para a Unesc Na verdade, o senhor só vem para a Unesc atender o segundo C até dia 2, porque todo mundo passa. Deus quiser. Já é certo. Então bora começar agora. Agora eu vou ficar até o final. Eu vou ficar na aula até o final. Eu ia me embora. Assim, essa atividade aqui, eu mando para o meu da turma, o pessoal de fisioterapia, eu mando para o meu de hidro, né? Bom, a mesma atividade, certo? Vai ser uma atividade, aí você me traz essa atividade semana que vem,
Agora, olha, agora uma coisa. Olha aqui. Essa aula de hoje é uma aula bacana, viu? É interessante. Vai cair na prova, vamos prestar atenção. Para ver se a gente evita essa prova. Isso aqui pode rasgar, né? Promoção, tá? Promoção, isso é. Não, essa aqui é gênica. Pode deixar assim, Não vai não. Posso ir embora? O menino se ficar aí, Não estamos falando de sargento. Olha aqui. Mutação de câncer. Aqui, ó. Mutação a gente já viu o que é. Nós temos mutação. Quais são as mutações que nós temos? Essa aqui não é promoção. Não, essa é gênica, aqui é cromossômica. Cromossômica e gênica. As mutações cromossômicas elas são de dois tipos. Quais são? Aquelas que mexem na estrutura do cromossomo, que são chamadas de rearranjos cromossômicos, que podem ser do tipo duplicação, inversão, deleção e translocação. Outro tipo de mutação cromossômica é aquela que mexe no número de cromossomos de uma célula. E nesse caso a gente chama de aneuploidia. Certo? Por outro lado, a gente tem mutação gênica, que é aquela que altera as sequências de bases de um gene. O que é um gene? Eita, eu já consigo. Segmento do DNA com uma sequência de base específica que produz proteína. Essa sequência de bases específicas é um código para a produção de proteína. Tá certo? Então, se você tem um código que é específico para produzir aquela proteína, se uma mutação altera essa sequência, alterando esse código, essa proteína, consequentemente, não vai sair perfeita. Entenderam isso? Então, e o que é câncer? Quem me diz alguma coisa sobre o câncer, vocês entendem sobre o câncer? O que vocês acham que é o câncer? Olha. Uma célula da célula. Como? Um formato diferenciado para informar o câncer que é uma célula como outras células também, só que ela tem uma deformação. Certo. Ela sofre uma deformação. Por que ela sofre essa deformação? Displasia. Pela multiplicação De quê, amiga? Uma pergunta? de células. Pela Não multiplicação de células, assim, não é para ver, mas aleatoriamente se Então, multiplicando. multiplicação de células que leva a célula a ficar com um formato diferente. Tá. Mandou uma displasia. Bom, tá por aí. Mas vamos melhorar então esse conceito. Cientificamente. Alguma coisa mais? Me acha que é o câncer? Tudo câncer é um tumor, né? Multiplicação, sim. É um tumor formado pela multiplicação de células. Eles formam uma displasia. A displasia já é uma. Não, é a forma do contrário. Não, é outra coisa. É um nome parecido. A neoplasia quando já está em terceiro estágio de progressão. O segundo é a displasia, a promoção. O primeiro é a iniciação. Mas olha, De câncer. então, gente, tinha, olha, presta atenção. O câncer representa hoje uma significativa parcela de mortes na população mundial. A população mundial, ao longo dos séculos, lá para o século XVIII, 1700 e pouco, século XIX, 1800 e pouco, início do século XX, 1900, até meados do século XX, 1950, século XV, 1400 e pouco, século XVI, 1700 e pouco, enfim. A população mundial morria mais, era mais acometida por doenças infecciosas. Certo? Então, a mortalidade na população mundial antes do século, lá,
1400, 1500, 1700, 1800, era maior por conta de, corria mais por conta de doenças infecciosas. O que são doenças infecciosas? Causadas por micro-organismos. Que uma infecção significa invasão de um micro-organismo em outro. Tá? Então, isto era em função de más condições higiênicas, má educação, enfim, uma série de coisas. Por exemplo, se morria muito de parto. As mulheres morriam muito de parto, vítima de infecção. Por quê? Por conta de não ter ainda a asepsia das mãos. Por exemplo, não se lavava as mãos. Fazia um parto mulher aqui e ia fazer outro aqui. Certo? Então, o índice de mortalidade por doença infecciosa era lá em cima. Então, com o passar do tempo, a ciência foi avançando. Por exemplo, se descobriu os micro-organismos, podem ver no microscópio. Se descobriu, por exemplo, que lavando as mãos evitava a infecção por parto. Então, a ciência foi avançando, as pessoas foram se educando, o ambiente foi melhorando. Por exemplo, a gente foi tendo função de tratamento de esgoto, tratamento de água, coleta de lixo, e aí foi melhorando. Vacina, foram diminuindo essa mortalidade de doenças infecciosas. E à medida que isso ia acontecendo, a população ia passando de uma população, de uma sociedade essencialmente rural, para uma sociedade urbana e industrializada. Então, aí a gente saía de um problema, estava saindo de um problema, ainda permanece, principalmente nos países subdesenvolvidos, mas começava a entrar em outro. Qual era esse outro? Por exemplo, os estressores do dia a dia, a aglomeração urbana, a poluição, o corre-corre, a alimentação começava a modificar-se, e aí o adoecer também passou a modificar. Então a gente tem uma transição, é o que chama de transição epidemiológica. Tá? Então a gente sai de uma transição de doenças infecto-contagiosas para doenças não infecciosas. Por exemplo, as pessoas passaram a morrer mais de infarto, o diabetes hoje é um problema muito sério. São doenças não contagiosas que passaram a dominar isso aí. Dentre essas doenças não infecciosas, o câncer. Tá? O câncer é uma doença não infecciosa. Não infecciosa. Certo? Então, a gente teve a transição demográfica, ou seja, que a sociedade passa de uma condição social e econômica para uma outra, onde aqui a mortalidade era por doenças infecciosas e aqui a mortalidade passa a ser por doenças não infecciosas. Tá? Muito em função de alimentação, de problemas do dia a dia, competição, essas coisas todas. Tá certo? Então, olha aqui, a gente tem aqui uma prevalência de morte por câncer para 100 mil habitantes em 2004. Isso é em 2004. Olha só isso aqui, maior que 305, a prevalência de 305 a cada 100 mil habitantes. Isto é altíssimo. Nesses lugares aqui, aqui a gente sabe mais ou menos por quê. Radiação. Agora aqui, Colômbia, por aí, estilo de vida, isso aí. Aliás, é uma coisa que eu vou ler sobre isso, então eu vou investigar isso aqui. É bem interessante, sabe por quê? Professor, e a definição do que é o câncer? Agora é uma doença infecciosa, vai chegar lá, né?
Câncer não é uma doença infecciosa. Sim, não, o senhor vai, a definição, o senhor vai dizer... Não, lá na frente. Tá. Cenas dos próximos Os próximos capítulos. Olha, então aqui, a gente tem a prevalência de câncer em 2004. Preste atenção nisso aqui, ó. Olha, tuberculose, malária, são doenças infecciosas. Olha, de 2000, a previsão para 2030, olha, diminui e se mantém assim, mais ou menos estável. Muito disso aqui se deve aos países em desenvolvimento. Tá? Os países já desenvolvidos, Suíça, Dinamarca, isso aqui está já deve ter sido erradicado. Okay? Então a gente está vendo assim, projeção de morte global por causas específicas de morte, né? De 2002 a 2030. Veja aqui, ó, acidentes rodoviários. Olha, tá? Isso aqui é um problema mundial. Tá? Outras doenças infecciosas, a tendência é cair. Olha a AIDS. Doença infecciosa. Aí a gente vê, ó, doença infecciosa. Pra cá. Agora, observe isso aqui: AVC, doenças isquêmicas do coração, câncer. Olha no câncer, tá? Olha só uma coisa. Isso em 2030. Tá? Olha quanto vem aumentando. Tá? Quanto vem aumentando. 1 milhão, 12 milhões. O motivo disso, gente, ninguém sabe dizer? Não. Qualidade de vida. Qualidade de vida, sim, em relação à alimentação. Nós temos um exposição solar, seríssimo problema. Olha, nós temos um seríssimo problema na nossa alimentação. Eu acho que o veneno está na mesa. O veneno está na mesa. Está na mesa. Olha, os hormônios utilizados em frangos, suínos, bovinos, estão arrebentando. Vamos comer mais rápido. Estão arrebentando com a gente. Olha uma coisa, pessoal, presta atenção. Ó, o hormônio, muitos dos hormônios, ele tem caráter de acelerar alguma coisa, de promover alguma coisa. Né? Então, por isso, por exemplo, e as meninas estão menstruando muito mais cedo do que se menstruava há 25 anos atrás. Mas é tudo tomando hormônio para ficar tudo. O hormônio é isso, é alimentação. Eu sou eu menino. É alimentação. É alimentação. Pois é. Uma dissertação que agora volta com 2 metros. É alimentação. Então, isso tem provocado isso. Radiação, tá? Tem aumentado substancialmente. A radiação solar, né, tem aumentado muito por conta do asfaltamento, muito prédio, a gente recebe uma carga de radiação solar muito grande. Né? Isso tem contribuído substancialmente para isso. Tá? E essa previsão, Deus que não se... Fora isso, tem a genética, né? Tá aqui, ó. Causas do câncer. Ninguém está. Veja só, olha. A causa essencial, primordial, está na cadeia, está no topo, são mutações genéticas. A rigor, não acontece câncer sem mutação. Certo? No entanto, para que as mutações aconteçam, existem 2 caminhos. Tá? Vocês lembram da aula de mutação? Nós temos mutação induzidas e espontâneas. Né? Ó, as mutações induzidas são aquelas, por exemplo, as comportamentais, as ambientais. Ambiental, a radiação. Né? Você está no... Lembra de Chernobyl? A explosão do reator nuclear de Chernobyl? É uma causa ambiental. Certo? Comportamental, quem diz uma? De exposição solar. Mais ou menos. Acabamos de falar. Sim. Da pessoa, né?
Comportamental. Tabagismo. Cigarro. Também. Ok? Então, o cigarro, ele leva a mutação genética. Uma radiação também leva a mutação genética. Outra forma são as espontâneas, e aqui a gente tem replicação e transcrição. Olha, o que é replicação? A gente já falou isso aqui. Olha só, toda vez que uma célula vai se dividir, o que é que ela primeiro faz? Duplica quem? O seu material genético. Né? Então você tem aqui, ó, uma célula, aí ela vai se dividir, ela duplica o material genético. Em seguida ela se divide, uma para cá, ok? Então olha, essa duplicação aqui a gente chama de replicação. Ok? Ó, a replicação é um momento crucial da célula. Crucial. Por quê, gente? Ela vai criar uma cópia do seu material genético. E essa cópia tem que ser idêntica, que é o máximo possível. Ok? Então, olha, se nessa cópia, no ato, no momento, ela não está fazendo essa replicação, é um evento até certo ponto longo, infelizmente não vai dar para a gente ver, tá? Mas se acontecer, quando ela produzir essa cópia aqui, ó, vier com defeito. Quando ela dividir para cá, esse aqui, ó, vai trazer o defeito. Se esse defeito, se essa alteração gênica, por exemplo, ocorrer em um gene que leva ao câncer, forçosamente, em algum momento da vida, o indivíduo que tiver isso aqui, vai ter câncer. Independente do estilo de vida que ele venha seguindo. Em algumas coisas ajuda. Pode acelerar. Pode acelerar. Eu pergunto, se levar uma vida saudável, mesmo assim ele... Pode ser que não tenha. Pode ser. Tem mas ou vai ter uma fase muito adiantada da vida. Entendeu? E se ele tiver uma vida não muito bacana, você tem que ter jovem. Acelera. Bom? Então, olha, então a replicação, na verdade, acontece o quê? É uma duplicação da informação genética. Essa informação genética em códigos, né, em segmentos desse DNA chamado gene. Se alterou esse gene, vai alterar o seu produto, que é o proteína. Tá certo? Então aqui. Então a replicação é uma causa espontânea, ou seja, natural, que pode provocar, que pode levar a alterações, a mutações que levam ao câncer. A outra é a transcrição. Olha, eu falei para vocês que um gene é um segmento de DNA que tem uma sequência de base específica e que produz proteína. Essa produção de proteínas chama-se síntese proteica. A síntese proteica, aqui ó, síntese proteica, a gente tem duas etapas. Uma chama-se transcrição e a outra chama-se tradução. Certo? O que é a transcrição? Olha, você tem aqui o DNA. Ó. DNA. Essa molécula aqui, a gente tem segmentos, que são chamados de genes, certo? Que tem sequências de bases específicas. Essas sequências nada mais é do que um código para produzir proteína. Esse gene aqui, ele tem um código para produzir proteína P1. Esse aqui já tem outro para produzir P2. E aqui, assim. Alterou esse código, altera a proteína. Alterou a proteína, ela já não vai fazer a função que fazia. E aí o indivíduo que tiver essa alteração vai se ressentir disso.
Tá? Então, o que é a transcrição? Olha, a transcrição nada mais é do que a formação, a produção de um RNA mensageiro a partir do código do DNA. Tá? Olha, veja só. O DNA ele está condensado, está fechado. Certo? Então, quando você tem assim, ó, você quer uma proteína, o organismo está precisando dessa proteína. Olha o que o DNA faz. Ele sabe onde é que está o código. Né? Então ele sabe onde é que está o gene para produzir essa proteína. Aí ele abre exatamente onde está aquele gene. Né? Ele abre e mostra o código que ele tem. Tá certo? Então aqui ele está condensado, ó, e aqui na vida. Aí o que acontece aqui, ó, vamos supor que tem aqui. A partir daqui começa a ser formado um RNA mensageiro. Ó. Isto daqui acontece onde? Que está a célula, que está o núcleo. Isto acontece aqui, ó, no núcleo da célula. Tá? Aí, ó, o RNA mensageiro sai, depois que ele é formado, ele sai do núcleo, vai para o citoplasma, e lá no citoplasma ocorre a tradução. Ou seja, esse código que ele está trazendo, ele fez a leitura lá do DNA, está trazendo o código, é aqui é feita a tradução para a produção de proteína. Ok? Ô, professor, aí a transcrição é? A transcrição é a produção de um RNA mensageiro, né, a partir de um modo de DNA. A leitura, né? Você pode dar assim, é a leitura do código do DNA. O mais correto é a produção de um RNA mensageiro. Certo? E a tradução? É a tradução. A transcrição é a produção de um RNA mensageiro a partir do DNA. A tradução, certo? Acontece no citoplasma, certo? E essa tradução ela é feita a partir, olha, essa tradução ela é feita a partir do RNA mensageiro, né? Na verdade a tradução é a reunião de aminoácidos para a formação de proteínas. Olha, nós íamos falar isso em uma aula toda, tá? Mas, na verdade, esses conceitos aqui não são importantes, são importantes, mas na prova, nas pesquisas, eu não vou cobrar isso. Isso é importante para o conhecimento, porque assim, olha, vamos falar sobre isso, vamos falar um pouquinho rápido. Olha só, o DNA, ele tem duas filas, não tem? São dois filamentos? DNA, ó, DNA, ó, dois filamentos. Nós temos 4 bases nitrogenadas, né? Quais são? Adenina, timina, citosina. Adenina. Ó. Então assim, olha só. Se eu tenho adenina, do outro lado eu vou ter timina. Se eu tenho timina, do outro lado, adenina. Citosina, guanina. Guanina, citosina. Sempre isso aí. Nunca muda. Se isso aqui mudar, a gente tem o quê? Uma mutação. Sempre é isso aqui. Sempre são esses casais. Certo? Isto no DNA. Presta atenção. Aqui, se eu tenho aqui, vou começar aqui. Eu tenho uma guanina, uma citosina, guanina. Guanina, citosina. Adenina, timina. Timina, adenina. Ok? Ó, DNA. Agora vamos para o RNA. Vamos produzir um RNA mensageiro a partir disso aqui. Ok? Então é isso que acontece na transcrição. Tá? Ó, você tem aqui o RNA. Então, quer produzir o RNA mensageiro? Vamos fazer a transcrição agora. Se eu tenho guanina, o que vai ter aqui? Citosina. Se eu tenho citosina, eu vou ter aqui timina. É aqui onde muda. É a única mudança.
Tá? Toda vez que você for montar um RNA mensageiro e no DNA tiver uma adenina, aqui vai ser uracila. Essa é a única alteração. Como é o nome, professor? No uracila. Uracila. No DNA é sempre assim, ó. Sempre assim. Sempre. Certo? Aí, ó. RNA mensageiro, timina, adenina. Adenina, ela está ser quem? Timina. Mas como é RNA, uracila. Guanina, citosina. A única mudança é isso aqui. Isso quando a gente está montando um RNA a partir de um DNA. Tá certo? Eu tenho aqui um DNA, ó, e aqui dentro foi montado um RNA mensageiro a partir desse DNA. Certo? Então, isso acontece no núcleo. Aí, esse RNA mensageiro pegou essa mensagem aqui e está levando lá para o citoplasma. Sai do núcleo, vai para o citoplasma. Chega lá no citoplasma, olha o que acontece. Aqui está o RNA mensageiro, ó. Trazendo o coro. Certo? Olha, vamos supor que seja assim, ó. A, U, G, C, A, C, G. Já fui falar Isso é bom. Tem que trazer repelente. É bom fazer um. Mas uma aluna foi reclamar, foi lá e a funcionária da Frida Escola. Ela tá Ó, olha aqui. Vamos lá. Então, esse RNA mensageiro aqui, ele está no citoplasma. Se ele está no citoplasma, o que aconteceu no núcleo? Aconteceu a transcrição. Esse RNA aqui foi formado a partir de um DNA. Sai do núcleo, vem para o citoplasma. Certo? Olha, lá no citoplasma, o RNA mensageiro ele é lido de 3 em 3 bases. Ok? Ó, tem 3 aqui, 3 aqui, ó, 3 aqui. Ok? Então, ó, esse RNA é montado em um RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico, porque tem aqui, existe um RNA transportador. Já tem um transportador. Ok? Então, esse transportador ele vai fazer a tradução. Mas ele só faz a tradução se o mensageiro estiver no ribossomo. No citoplasma, mas dentro do ribossomo. É como se o ribossomo fosse um espelho que mostrasse pela Mãe. Sem esse ribossomo, o mensageiro não é lido, não é enxergado. Tá? Fazendo por aí. Então acontece. Ó, ele chega aqui, está lá dentro do ribossomo, aí tem aqui, ó, A, C, G. Adenina, citosina, guanina. Aí, ó, se ele tem esse, está trazendo essa trinca aqui, esse aqui vai traduzir como adenina, E aquele nome? uracila, citosina, guanina, citosina. Aí ele vem, ele faz essa leitura, chega aqui, ó, chega aqui, certo? Citosina, guanina, uracila. Aí esse é como se fosse um carretel, um carro. Ele anda para frente. Certo? Esse que está aqui, ó, vem para cá. Quando ele chega aqui, outro transportador faz a tradução. Se eu tenho guanina, vai ser uma
Citosina. Outra guanina, citosina. Citosina, guanina. Manda pra cá. Certo? Aí, ó, vem o outro. Aí o transportador, para a leitura. Roda, sube, passa. E assim vai. Certo? Ó, cada coisinha dessa aqui, cada trinca dessa, codifica um aminoácido. A reunião de aminoácidos vai formar o quê? Proteínas. Tá certo? A partir de 100 aminoácidos se considera uma proteína. Alguns autores, outros não. Tá bom, pessoal? Só para vocês ficarem no voando. Isso aqui a gente ia falar um pouco mais de detalhes sobre isso aqui. Então a gente tem, ó, se acontecer um problema aqui na transcrição, nessa leitura daqui, ó, olha só, isso aqui na transcrição, eu tenho um DNA, vou formar o RNA mensageiro a partir desse DNA. Dimina, adenina. Meu correto? Mas se no lugar dessa adenina entra uma citosina, houve alteração no outro. Essa informação não está errada? Vai ser passada errada. Quando vier com essa ponta aqui, ó, quando vier formar o aminoácido, vai formar um aminoácido diferente. Ah, e aí vai mudar a proteína. Certo? E se isso aqui for essa mudança de informação codificar alguma substância que pode provocar o câncer, tá bom. Vamos? Então a gente tem espontâneo, ou seja, natural, na replicação, ou seja, na duplicação do material genético, ou na transcrição, leva-se a mutações genéticas que podem causar o câncer. Ok? Bota toda a cabeça de vocês. O câncer, ele é essencialmente decorrente de uma mutação genética. Ele não acontece sem que seja uma mutação genética. Ok? Não ocorre. A mutação, as mutações é que podem acontecer dessa maneira ou dessa maneira. Tá bom? Então aqui, ó. Por que o cigarro causa câncer? Quem diz? O cigarro tem 4.500 substâncias. 4.500. Destas 4.500 substâncias, apenas uma não causa dano ao organismo. Não é verdade. Apenas uma. E vocês sabem quais são? Qual é? A nicotina. A nicotina não causa. A nicotina causa só o vício. A nicotina. Só causa a dependência. Ó, causa dependência. Ela é provada que a nicotina tem a sua estrutura molecular muito semelhante à acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor. Tá? E a nicotina é muito parecida com a acetilcolina. O restante causa algum dano ao organismo. Destas muitas substâncias, por exemplo, nós temos substâncias derivadas das nitrosaminas e dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Professor, essas 4 substâncias, elas são do próprio tabaco ou elas são são adicionadas. Produções de cigarro. Tabaco não bota coisa. Por isso que aquele fumo de rolo, ele é mais saudável, né? Que seja, é mais isso. O pé de burro. É mais saudável que o cigarro industrializado. É chumbo, cara. Você pensar que não dá nada. Ó, vamos lá. Olha. Genética do câncer. Agora pra gente tirar direto. Olha. Tem menos substância nociva. 10 minutos, viu? 10 minutos para começar. Professor, quem vai passar essa chance?
Professor, aquela Tem que ter. Tem que ter. Professor, não sabe da versão Não, vai daqui a pouco, sabe? Ô, pessoal, você é possível? Ó, vou continuar a aula, viu? Aqui, ó, olha, genética do câncer. Gente, presta atenção. Vocês me disseram aqui que câncer seria crescimento, multiplicação de células. Né? Então, seria crescimento celular. Então, o que é o crescimento celular? Olha aqui, ó. Uma célula vai se dividir, né? Aí ela 1, 2 a 2, 2 a 4, 4 a 8, 16, 22, 64 e assim sucessivamente. Isso chama-se crescimento celular. Tá certo? Ó, esse crescimento celular, ou seja, a divisão da célula, ela é mediada por sinais. Tá certo? Sinais de estímulo, né? Sinais de inibição. Estimulatórios e inibitórios. Esses sinais aqui são regulados por genes. Ok? Sim. Olha, presta atenção isso aqui. Estimulatório. Ó, existem genes, sequências de bases de DNA que produzem substâncias, ou seja, proteínas, ok? Que estimulam a divisão celular. Também existem genes que produzem proteínas que inibem a divisão celular. Ou seja, ó, uma substância autoriza a célula a se dividir e depois de um certo tempo ela vai se dividindo, chega a um certo ponto que ela, outra substância vem e manda parar. Deu para entender isso? Hã? Ó, a célula precisa se dividir. Aí vem uma substância e dá um estímulo para ela se dividir. Dá ordem, vai, se divide. Aí ela começa a se dividir. Tá? E se divide, vai se dividindo até chegar um momento que outro gene produz outra substância que dá ordem para ela parar. Para. Inibe aquela divisão. Entenderam isso ou não? Sim. Então, olha, o crescimento celular, portanto, ele é mediado, é controlado por sinais de estímulo e sinais de inibição. Um estimula o crescimento, o outro inibe o crescimento. Certo? Por exemplo, a célula da pele nossa, ela está sempre se renovando. Sempre se renovando. Então, para ela se renovar, é preciso que haja o estímulo. Aí ela começa a se dividir. Lá na frente vem, para. Ela para. Tá certo? Deu para entender? Deu. Então, ó. Veja só. Crescimento das células é regulado por um equilíbrio delicado entre essas forças aqui. Entre o estímulo e a inibição. Ok? Alguma dúvida? Olha só. Aqui a gente tem uma lipografia de uma célula com câncer. Célula cancerosa. Olha como ela está diferente. Olha essa daqui. A sadia é essa pequenininha. Essa daqui. Certo? E ela está bem diferente. Certo? A gente tem, ó,
Quando isto aqui acontece, tá? É porque houve um desequilíbrio entre essas forças aqui. Um ou mais sinais são perturbados. E eles se perturbam, estão perturbados. Acontece esse desequilíbrio. Por exemplo, o estímulo não sai de maneira correta, no momento correto, ou a inibição não acontece. Por que isso acontece? Houve um problema ontem na informação genética que produz as substâncias que estimulam ou que eliminam. A informação genética que serve para produzir essa substância está errada. Sofreu uma mutação. Então essas substâncias têm defeito, consequentemente não vai produzir o produto que dá o estímulo de maneira correta. Entenderam ou não? Não? Vai confeitar um bolo. Tem uma maquinazinha que faz esprema assim, aí sai uma estrelinha. Né? Se essa maquinazinha então defeita, a estrelinha vai sair perfeita? Aí quem produz essa maquinazinha? Um gene. Esse gene tem o quê? A informação para produzir a máquina. Se essa informação está errada, a máquina vai sair perfeita? Não. Consequentemente, a estrelinha vai sair errada. Então é isso que acontece aqui. Certo? Então, ó, você tem uma substância que dá o estímulo. Essa substância é produzida por uma informação genética do gene. Se essa informação for alterada, essa substância também não vai ser produzida. Se essa substância vai ter defeito, o estímulo também vai ter defeito, né? Porque já vem. Ok? Então, é isso que acontece, tá? Então, esse desequilíbrio entre essas forças provoca um crescimento anormal da célula. E aí não está o problema. Alguma dúvida? Vai dar, vamos para frente. Vamos entender o conceito de câncer. Então, olha aqui, ó. Daí já pode tirar. Já dá para tirar. Mas olha só. Aqui a gente tem algumas características de uma célula cancerosa, viu? São algumas características. Por exemplo, ó, ela tem aspecto diferente, lembra aquela figura que a gente viu agora? Ela tem aspecto diferente das outras. Perda do controle do ciclo celular. Isso aqui é uma coisa importante, gente. Olha, o ciclo celular é isso aqui. Você tem a mitose, aí tem as fases de G1, G2 e de síntese. Certo? Aqui, ó, G0. A célula, quando ela começa a se preparar a se dividir, ela entra numa fase de G1, depois a síntese, onde acontece a duplicação do material genético. Ela duplica o material genético, começa a se preparar para a célula se dividir. Lá, conta para outra. Lá isso aqui. Começa a se preparar. E aqui acontece a divisão. Aqui acontece a mitose. A divisão. Isso chama-se ciclo celular. Certo? Ó, aqui está o ciclo celular. Se esse ciclo celular for completado, essa célula vai se dividir, não vai? Concorda? Se ele for completado, ela se divide. Aí outro ciclo aqui, ó. Aí essa aqui se divide, essa aqui se divide. Mas isso acontece se esse ciclo for completado. Se esse ciclo por algum motivo for interrompido, não acontece a divisão celular. Normalmente, em alguns casos, ao invés de ela passar para a síntese, ela entra em G0. Interrompeu o ciclo. Tá? Interrompeu o ciclo. Aí, quando interrompe o ciclo, a célula não cresce, ela para de crescer. Então, os sinais inibitórios, eles atuam aqui, ó. Aqui e aqui. Tá? A célula vem crescendo, aquela multiplicação de células, aí a inibição vem atuando aqui, ó. G1, parou. A célula não cresce mais, não se multiplica mais. Deu para entender isso?
Então aqui, ó, ela perde o controle desse ciclo, não tem mais controle, não tem mais como parar, certo? Ó, não se diferencia mais em tecidos, por isso que ela tem um aspecto diferente. A habilidade para angiogênese, olha aqui, ó, aqui você tem um tecido, aí ó, a célula começa a crescer, ó, começou a crescer. Aí vai formando o quê? Ó, vai formando um tumor. Certo? O que é a angiogênese? Capacidade de produzir vasos sanguíneos. Então ela começa a produzir vasos sanguíneos. Vem a corrente linfática. Aí, ó, pedacinho dessa célula vai caindo nesses vasos, cai na corrente linfática e aí se espalha pelo corpo. Lá na frente pega outro tecido, ó, a célula chegou aqui, ó, uma célulazinha chegou aqui e começou a se multiplicar, ó. Aí cria outro tecido. Lá na frente outro tecido, um pouco mais tarde, vários tumores espalhados pelo corpo. Olha. Isso é a ramificação. Os vasos. Sim. É através desses vasos que ela cria metástase. Certo? É. Ó. Então, invasibilidade e habilidade de se espalhar. Aqui é um exemplo. Olha, ó. Uma célula está normal, essa aqui foi geneticamente alterada. Aí ela começou a crescer, ó. Começou a crescer hiperplasia, displasia, certo? Ó. Câncer in situ. Quer dizer o quê? Câncer apenas em um local. Ele está localizado. Começou a criar vasos, ó. O câncer invasivo. E a Não, é uma multiplicação de células, mas ainda sem metástase. Não, está cheio de metástase aqui, ó. Olha o vacininho. Quando não tem vaso, não tem metástase de certo? Mas isso aí é patologia, né? Ó, gente, aqui, ó. Vamos lá. Estou aqui. Presta atenção aqui uma coisa. Como surge uma célula? Ó, como essa célula aqui surge? A partir dessa daqui. Mitose ou meiose. Tá? Mas uma célula, ela se origina a partir de outra anterior. Mesma coisa que os animais se originam de outro dos seus pais. Não é? Então, olha aqui o ciclo celular, que a gente representou lá agora. Certo? E aí, ó, crescimento celular. Então, olha só uma coisa. Ó, o crescimento celular e o ciclo celular estão, de alguma maneira, coordenados. Tá? O crescimento celular, uma célula se divide, ó, originando duas, se esse ciclo aqui for completado. Se ele terminar. Ó, mitose, ela se divide. Ela vem, chega aqui, se divide. Volta de novo, se divide. Se alguma etapa dessa aqui for interrompida, essa divisão não vai acontecer. Bom? Então, esse crescimento celular e o ciclo celular, de alguma maneira, são coordenados. Olha, a progressão do ciclo celular é, de alguma maneira, coordenada com o crescimento celular. O crescimento celular só ocorre se o ciclo celular for completado. A gente vai já chegar no conceito de câncer, viu? Agora,
Olha aqui, ó, olha. Gente. Ô pessoal, olha a ciclo celular, crescimento celular, eles são coordenados por genes. Tá? Genes que produzem substâncias que são responsáveis pelo início do crescimento, ou seja, o estímulo, né? E também por outras substâncias que são responsáveis pelo da ordem para que a célula pare de crescer. Tá? Então é mais ou menos assim, ó. Você tem aqui uma célula, aí ela começa a se dividir. Essas duas aqui, ó, e outras duas. E assim, ó, duas. Ok? E assim sucessivamente. Quanto mais ela está, ó, cheia de célula. Primeiro, vem o estímulo. E aqui, ó, lá na ponta, chega aqui, vem a ordem para parar. Né? Não precisa mais crescer. Aí, ó, vem a inibição. Ok? Com essa inibição, essas células aqui, ó, morrem. Elas entram em apoptose. Então elas morrem e o seu crescimento celular para. Mas olha aqui, ó, tem que ter o estímulo e no momento certo a ordem vai parar. Tem que haver isso aí, essa coordenação tem que acontecer. Ok? Professor, a apoptose também é orientada por um gene, né? São genes. Tudo no nosso organismo é por gene. Ó, a apoptose é morte celular programada. Certo? Existe? Então, a célula está crescendo, mas está crescendo por algum motivo. E ela tem algum limite para crescer, até tal ponto. Terminou, não precisa mais. Aí vem a ordem para a célula parar de crescer. Certo? Ok. Então, olha. Esses genes podem não sofrer danos, pode não ter nenhuma radiação, nenhum evento que cause mutação a ele. Se ele pode não sofrer dano, como também ele pode sofrer dano. Se ele sofrer dano, olha, pode acontecer que a célula morra em função do erro em si, ou seja, o erro causado foi tão grande que a célula não tem condições mais de ela morre ali. Se isso acontecer, vai ter câncer? Pode ter. Não. Porque a célula para de crescer. Entendi. Tá certo? Ela para de crescer. Certo? Então, existe a possibilidade, se houver mutação, certo? Ela pode morrer, ou pode ocorrer o reconhecimento e reparo do dano. Tanto na replicação, quanto na transcrição, existem sistemas de reparo no DNA que fazem a correção quando alguma base é trocada por outra que não deveria. Ô professor, a quimioterapia, ela também poderia fazer isso? Não, na verdade, o que é que a quimioterapia faz? Ela mata a célula. Ela faz o que isso aqui naturalmente fazia. Ela mata. O problema é que ela não mata só essas células. Toda na região. Entendeu? A quimioterapia, a radioterapia Ela é localizada mais Não, mas todas as duas mas ela também atinge as células. atinge, todas as duas fazem problema. Existe uma pesquisa. Olha, tem uma pesquisa que já está bem avançada, com algum relativo sucesso. Já está, isso aqui. Se não me engano, na Inglaterra ou na Austrália, os caras estão fazendo isso. Ó, aqui está a célula, o tumor, aí ele se enraiza, não é? Ele cria vasos, não é? Então, o que é que eles estão fazendo? Já conseguiram algum tipo de câncer, eles matam esses vasos aqui. Na hora que eles tiram os vasos, eles tiram a alimentação do tumor. Aí morre. Ok?
estão fazendo isso, já tem algum sucesso com isso aí. Daqui para frente a gente vai, se Deus quiser, daqui a um tempo a gente vai ter novidades. Só lembrando aqui, por que é que normalmente se demora tanto a se detectar um câncer? Como é? Só que você deve estar com a tubulação popular. Eles estão no saco. Por quê? Se demora tanto a se detectar um câncer? Normalmente. Presta atenção aqui uma coisa. Presta atenção aqui uma coisa. Se a gente aqui, nós, aqui, se a gente for infectado por o vírus da dengue, agora, hoje, nesse momento, daqui 5, 8 dias no máximo, todo mundo começa, se a gente não for imune, né? Aqueles que for suscetível, 5 a 8 dias no máximo começa a apresentar sintomas. Por que apresenta sintomas? Hein? Por que apresenta sintomas? Porque o sistema imunológico reage. O sistema imunológico reconhece o vírus como um corpo estranho e parte para a briga. Aí o indivíduo tem febre, né? Começa a apresentar todos os sintomas. O que acontece com o câncer é que uma célula ela começa a se multiplicar. O sistema imunológico não reconhece isso porque a célula não é um corpo estranho. Só quando começa a dizer. Aí é outra coisa. O sistema imunológico não reconhece aquela célula como um corpo estranho. Entendeu? E aí, o que vai acontecer depois são má formação, problemas morfofuncionais. A deformação começa a ser tão grande que começa a prejudicar outras funções. E aí o outro organismo começa a sentir. Entendeu? É isso que acontece. Por isso que demora tanto. Só quando acontece a quebra da prostate, né? Sim. Começa por exemplo, começa a empurrar no tecido. Né? E aí começa a fazer aqui tem alguma anormalidade. Viu? Gente, aqui, olha. Esse reconhecimento, tá? E reparo do dano. Assim, você tem aqui o DNA. Adenina é para ser o quê? Timina. Citosina, guanina, citosina. Certo? Normalmente é isso aqui. Mas pode ser que não deve ser citosina, por exemplo, entre uma adenina. Aí quebrou. Tá? Só que o DNA tem um sistema de reparo muito eficaz. Que ele sai fazendo a correção atrás. Isso aqui sai acontecendo e ele atrás fazendo a revisão. Certo? Quando ele percebe isso aqui, é como se fosse um carro que está andando, ele bota o pé no freio, bota o pé no corpo do outro, puxa o pé de mão, faz o conserto. É um teste de qualidade, Faz o conserto e aí vai mandar de novo. Aconteceu outro erro, para de novo. Certo? Esse sistema de reparo é regulado por genes. Se um gene responsável por esse reparo tiver um defeito, esse reparo vai cair. Aí acontece a mutação. Certo? Aí acontece a mutação. Aí vai dar um erro de mutação. Dá um erro. Ok? Então, quando esse sistema de reparo funciona, vai ter câncer? Vai? O sistema de reparo funcionando? Então, pode haver dano, pode haver mutação? Pode. Acontecendo a mutação, pode não acontecer o câncer. Pode mudar só a proteína, né, professor? Não, ainda não chega a isso. Aqui, aconteceu o dano, mas aí, a célula, o dano foi tão grande que a célula não conseguiu, digamos, sobreviver, morreu. Ou então, se o reparo reconhece, antes que vá fazer a leitura da proteína, ele reconhece e faz o conserto. Se faz o conserto, não acontece nada, tudo normal. Certo? Então, pode acontecer também, olha aqui. Não acontece nem isso, aí
o erro, a falha é passada para a célula seguinte. E se for passada para a célula seguinte, aí lá na frente vai ter desmantelo. Ok? Então, isso aqui, leva ao crescimento celular desordenado. Portanto, o que é câncer? Crescimento celular desordenado. Não, ele vai entender isso. Com células mutadas. Tá só é isso. Eu falei no início, eu fiz Então, aqui, olha, mas primeiro vamos corrigir aqui uma coisa, olha. Não, mas é isso aí mesmo. É isso. Ó, em que se dá a formação de neoplasias? Como é, professor? Desculpa, não. Não, Crescimento celular desordenado. crescimento de células Celular desordenado. Então, qual a diferença entre um crescimento celular desordenado que leva a uma neoplasia benigna e um crescimento celular desordenado que leva a uma neoplasia maligna? Que é o câncer de reversão. Deve ser por causa do Vamos lá, ó. Gente, neoplasia significa crescimento celular. Tá? Mas aí ela progride para duas vertentes. Ou a neoplasia benigna, ou a neoplasia maligna. A maligna é que é o câncer. Mas ela só se torna maligna se ela tiver capacidade de criar vasos sanguíneos, invasão e criar metástase. Que justamente a metástase é a invasão, não é isso? Que é o vaso sanguíneo. Os vasos sanguíneos é que levam células com problemas, células descaracterizadas, células desordenadas quanto ao seu crescimento celular, leva para outros tecidos. E ela chega lá e começa a crescer. Nova proliferação. Do mesmo jeito, não pode chegar. E por isso que ela forma metástase, vários tumores em várias partes do corpo. Tá? Mas ela só leva a um caso benigno se ela tiver capacidade de invasão, ou seja, criar vasos sanguíneos e se espalhar maligno, e se espalhar pelo organismo. Certo? podia anotar isso, né? Anotar isso. Elas se tornam neoplasias malignas quando elas Tem a capacidade de produzir várias células. Ai, acabou. E o que é são Crescimento celular Crescimento celular desordenado, cujas células têm capacidade de invasão, capacidade de se espalhar. Crescimento. Celular desordenado, cujas células têm capacidade de invasão, de criar vasos sanguíneos, se espalhar pelo corpo. Ô professor, e quando o câncer é benigno se torna maligno? Não tem Ó, tem neoplasia benigna, Neoplasia. tem neoplasia maligna. Não transformar. Não. Benigna é benigna. É isso que eu tô dizendo. Porque você Pode ter. Tem capacidade. Olha, a pessoa pode ter, por exemplo, pode ter uma neoplasia. Por exemplo, aqui. Você tem aquele bolo de cera. Eu tenho um aqui. Não, se é neoplasia, é um osso de terceiro. É benigno. Certo? Mas a pessoa que tem esse bolo pode ter uma neoplasia maligna. Olha, a rigor, o que diferencia esse do outro são os genes que são alterados. Genes que provocam o câncer e genes que provocam neoplasias benignas. Certo? Então tem alguns tipos de genes que, quando são alterados, provocam o câncer. Por exemplo, o bebê. Tem uma alteração de todas as. São mutações diferentes. São mutações.
em genes diferentes. Por exemplo, BRCA1, Câncer de mama. o gene do câncer de mama. Só que o BRCA1 não é um gene que foi originalmente programado para provocar câncer. Ele sofreu uma mutação, ok? E o produto que ele ia produzir está com defeito. Quando a mutação é do BRCA, é câncer, com certeza. Não é benigno. Bom? Porque tem capacidade de Eu deixei de mandar para você. Invasão é Aí, eu tenho uma coisa que você vai passar, tá vendo? Essa é a minha parceira, ela sempre quem manda pra mim. Botou ali naquele desenho. Pronto, aqui, olha aqui. Bom, aqui está um conceito de câncer. Eu vou passar isso aqui para vocês amanhã. Vocês não precisam copiar isso. Tá? Isso aqui é um exemplo de câncer de esôfago, já em estado muito avançado. Viu? Aí é sem jeito. Isso aí já morreu faz tempo. Aí é sem jeito mesmo. Certo? Tá aqui, ó. Tem que arrancar o pescoço. Ó, eu falei para vocês que o gene, o câncer, ele é causado por uma mutação. Olha, pessoal, não existe câncer sem que previamente tenha acontecido a mutação. Bota essa cabeça de vocês. Então tudo começa na mutação. Tudo necessariamente ele é originado por outro de uma mutação. Ok? Agora, existem alguns genes que já foram mapeados pelo projeto genoma humano, tá? Que quando esse gene sofre mutação, é neoplasia maligna na célula. Qualquer tipo de anomalia no ser humano. Qualquer tipo de anomalia no ser humano, digamos, já tem que bater uma mutação. Não. Por exemplo, genética. Sim, foi mutação. Qualquer tipo de anomalia Foi mutação. tem uma mutação. Foi mutação. Viu? Agora, por exemplo, eu sofre um acidente, perde um pedaço do braço. Aí não foi mutação. Aqui, olha. Sim, falei para vocês, ó. Tem que acontecer uma mutação, não é? Que nós temos genes que controlam o estímulo e controlam a inibição. A gente viu que o câncer é um crescimento celular desordenado. O que quer dizer isso? Sem controle, a célula não para de crescer. Então, existe um descontrole disso aí. Ela não para de crescer. Certo? Então, olha, existem alguns genes, certo, que sofrem mutação. E aí, esses genes controlam o estímulo ou controlam a inibição. Quando esses genes são alterados, as substâncias, as proteínas responsáveis pelo estímulo e pela inibição têm defeito. Consequentemente, uma proteína com defeito não vai conseguir estimular e nem tampouco vai conseguir inibir. Correto isso aí? Então, existem genes que contribuem para o câncer. Vamos prestar atenção a isso. Ó, genes que estimulam e genes que inibem. Ou seja, genes que produzem substâncias que estimulam e genes que produzem substâncias que inibem. Ok? Que substâncias são essas? Proteínas, enzimas. Ok? Que não é o gene em si que vai lá e faz. O gene tem um código, uma informação para produzir a proteína, e é essa proteína que vai fazer o serviço. Ok? O gene é o patrão. Ele tem um código, vai e faz. Tu vai fazer. Se der defeito, tchau. Ok? Então nós temos proteínas que estimulam
proteínas ou enzimas, né, que inibem. Ok? Então, os que estimulam são chamados de oncogenes. Veja só, a gente está falando oncogenes que contribuem para o câncer. São genes que contribuem para o câncer. Se eu estou dizendo que esse aqui é um oncogene, é um gene que contribui para o câncer, por tabela, eu entendo que esse gene aqui sofreu uma mutação. Ok? Quando ele era normal, aqui eu tenho um gene mutado. Quando esse gene aqui era normal, no outro slide a gente vai ver isso, viu? Vou só adiantar. Quando ele era normal, ele chamava-se isso aqui, ó. Proto-oncogênese. Ok? Esse proto-oncogênese sofreu uma mutação, transformou-se no oncogênese. Perfeito? Por outro lado, nós temos os genes que inibem. Certo? Ó, esses genes que inibem. Bom, aqui a gente tem, falando sobre oncogêneos, são genes estimuladores de ação dominante. E aqui nós temos os genes que inibem, que são chamados de supressores tumorais. Tumorais. Isso aqui é assim. Viu? Tumorais. Certo? Olha, supressor está dizendo suprime alguma ação. Ok? Então, olha, por exemplo, o ciclo celular, já falei isso aqui para vocês: mitose, G1, G0, síntese e G2. O supressor tumoral, normalmente, um gene supressor normal, o que é que ele faz? Completo ciclo. Um normal. Supressor está dizendo o quê? Suprime. Se ele está normal, ele vai fazer a função dele, não vai? Ele vai suprimir a ação. Então, ele vai interromper o ciclo em algum momento, caso seja necessário. Ok? Se esse gene aqui sofreu uma mutação, ele vai fazer isso? Não. Negativo. Ele não vai conseguir fazer isso. Então a célula começa a crescer, começa a se dividir, vem a ordem para parar e ela não para. Aí ela vai e completa o ciclo. Sofreu a mutação. E aí ela não para de crescer, e aí começa a crescer sem controle, cresce. Tá certo? Então nós temos, os oncogenes, que eram chamados normalmente, quando era normal, é chamado de proto-oncogenes, tá? E os supressores tumorais. São genes que inibem o crescimento celular. Água nuda. Supressores tumorais são genes. Supressores tumorais eles inibem, são genes. Sim, então são os supressores tumorais. Sim. Também vão. Eles inibem. Entendeu? Suprimir. O nome não deixa dúvida, já está falando tudo. Viu? Quando os genes inibidores são tornados inativos, a divisão celular pode ser estimulada. Ela não para. Porque não tem controle mais, não tem quem dê a ordem de parar. Certo? Nenhuma etapa desse ciclo aqui vai ser interrompida. Cada vez que o ciclo é completado, as células se dividem. Completou? Se divide. Completou? Se divide. Certo? Então não tem ninguém que suprima essa ação, não vai parar de crescer. Ok? Olha. Outro tipo de gene, presta atenção. A gente já falou disso aqui, o gene de reparo. Quando o gene que é responsável por fazer o reparo, ele tem uma mutação, esse reparo falha. Se esse reparo falha, a mutação passa adiante. Certo? Se a mutação passa adiante, na ponta da proteína produzida, vai ter defeito. Se ela tem defeito, ela não vai conseguir fazer a função dela.
Se for uma função de estimular, ou uma função de inibição. Tá ok? Então, o sistema, os genes que controlam o sistema de reparo, genes de reparo mutado. Se ele não tiver mutado, vai estar tudo normal. Ele vai conseguir fazer o reparo, mesmo havendo a mutação. Ele vai lá, faz a troca, substitui pelo correto, e aí procede. Mas ele mutado, ele é um gene, né? Ele vai contribuir. Se essa mutação for ocorrer em um gene que provoca câncer, já é sem gene. Se o reparo falhar. Ok? E ó, mutações no gene de reparo aumenta a probabilidade de mutações, é claro. Se esse gene ele produz uma proteína, uma enzima que é responsável por fazer a correção. Se esse gene tem uma falha, tem uma mutação, essa enzima vai ter um defeito e ela não vai conseguir fazer essa correção corretamente. Tá certo, pessoal? Ó, considerações sobre oncogênese. Preste atenção nisso aqui, ó. Proto-oncogênese são genes que estimulam a divisão celular quando estas se fazem necessárias. Certo? Proto-oncogênese são genes normais ou mutados? Normais. Tá? Só quando a quebra do próton. Que exemplo vocês podem me dar quando uma divisão celular no organismo humano é necessária? Quando é que o organismo precisa que as células se dividam? Por exemplo, um corte. Você leva um corte, né? Então você tem aqui, ó, tecido, levou um corte. Ok? O que acontece aqui? Precisa regenerar? Precisa. Como é que faz essa regeneração? A partir de quê? Ó, crescimento celular. Mas ela vai crescer indefinidamente? Não. Na hora que regenera, para. Então, estimular o estímulo aqui está em momento e local apropriado ou não está? Tá. Então, quem é que faz isso? O proto-oncogênese. Ele é normal. Então ele vai reconhecer que aqui está necessitando de regeneração, produz a proteína e a proteína vem aqui e faz a regeneração. Ele é do bem. Tá certo? Então, aí aqui, ó, chega no determinado momento, ó, regenerou. Não precisa mais crescer, precisa? Não. Aí vem o gene supressor tumoral que inibe e dá hora para parar. Parou. Agora, eles fazem isso coordenado. Está precisando? Tá. Começa. Precisa parar? Precisa. Para. Olha que isso é normal. Tem câncer aí? Não. A célula cresceu descontroladamente? Não. Tá certo? Então, aí a gente tem aqui, ó. Quando os proto-oncogêneses sofrem mutação, transformam-se em oncogêneses e passam a estimular divisões celulares em local não adequado, divisões desnecessárias. Por exemplo, não sofreu nenhum corte, nada, mas em proto-oncogênese sofreu a mutação, que o oncogênese está lá e ele não quer nem saber, autoriza a célula crescer. E de repente a célula começa a crescer. Por outro lado, o sistema de inibição falhou, está falhando. Tá? A hemofilia é um defeito no próton nas células tumorais? Não. A hemofilia é uma mutação genética, né, que faz com que uma proteína não seja produzida corretamente. Olha, pessoal, uma coisa que eu quero que vocês botem na mente de vocês é que um gene, é por isso que eu insisto tanto no conceito de gene. Tá? Isso vocês têm que ter em mente isso aí.
Não, se quiserem entender alguma coisa genética, entendam o conceito de gene. Viu? Aí não vai ter, não sou eu, não vai ter, não pode chegar aqui igual sem clique, pode vir os bambambam da genética, vocês não conseguem entender. Entendam o conceito de gene. Bota o conceito na fala. Tá? Presta atenção. Ó, sequência, segmento de DNA, que tem uma sequência de base específica. Tá certo? Então, ó, veja só. Essa sequência de base específica, ela dá a forma da proteína. A proteína ela é assim, ou assim, ou assim. Depende dessa sequência de bases. Ok? Então, olha só uma coisa. Qual proteína vocês acham? Essa aqui ou essa aqui? Ó. Serve para a coagulação cerebral. A segunda. Essa daqui. Certo? Então, o gene ele tem a informação para produzir uma proteína assim. Se esse gene sofrer uma mutação, ele vai produzir uma proteína, por exemplo, assim. E aí o indivíduo vai ser removido. Certo? Então, sempre o gene, não é ele que faz. Quem vai fazer é o produto que ele codifica. Tá certo? Ou vai ser uma proteína, enzima, que também é proteína. Tá bom, gente? E aqui está só um esquemazinho. Olha, genes envolvidos nas formações de câncer. Oncogenes. Não, isso aqui eu vou passar. Não vai passar? Não, olha só. Olha só, olha. Eu falei para vocês que um proto-oncogênese é normal. Quando ele sofre uma mutação, ele transforma num oncogênese. As mutações que fazem essa transformação são esses tipos aqui, ó. Mutações gênicas, cromossômicas, mutações que levam a uma amplificação gênica, né? E a amplificação gênica é assim, ó. Você tem aqui o DNA. Okay? Aí você tem aqui o gene. Uma sequência, né? Segmento desse DNA. Aí ó, acontece uma amplificação. Ó. Ele é amplificado. Ok? Então, ele vai produzir muito mais daquilo que ele deveria produzir. Tá certo? Então, imagina se ele vai produzir uma proteína que o estimula, olha quantas ele vai produzir. Tá? Toda vez que for requisitado, então, esse produto do jeito vai ser amplificado muito maior. Vai ser amplificado. Isso é amplificação. E a amplificação, a superexpressão, né? É quando o gene é alguma coisa semelhante, é quando o gene tem uma. Quando a expressão. Você quer sair? É? Não, não pode sair, não pode chamar. Ó, a superexpressão gênica é o produto gênico. Quando eu falo expressão gênica, eu estou me referindo ao produto do gene. Qual é o produto do gene? Proteína. Então a proteína tem uma superexpressão. Tá? Ela potencializa e muito a função que ela deveria exercer. Se ela tem a função de estimular, se ela tem uma superexpressão, ela vai estimular muito mais do que deveria estimular. E aí a célula começa a se desenvolver, a se reproduzir exageradamente. Eu vou passar isso aqui amanhã para você. Só para completar aqui, eu falo. Eu mando o slide amanhã. Não, com certeza não tá. O senhor já passa uma atividade, professor? Não, que vai ser mais alto, já. Muito pouco mesmo. Muito pouco as aulas. É preciso mais tempo. A carga agora.
teve nenhuma aula prática, por exemplo. Mas como não tem condição não, velho. Não tem condição para aula prática genética não. Separação de DNA. Nenhum lugar do Nordeste tem condição para isso. Aqui, olha. Professor, minha colega que estuda na aula teve a prática de separação de DNA. Você pegar por exemplo, um morango, uma banana, uma cebola, você coloca álcool absoluto, faz uma separaçãozinha, aí você fica assim, dentro de um copo, por exemplo, você tem duas fases. Aí uma fase é bem branca, bem esbranquiçada, né? E a outra não. A bem esbranquiçada é o DNA. Quer dizer, a prática é essa. Entendeu? Mas não te mostra nada, você não mostra isso aí. Mas aí a questão de biologia está em... Levou aqui, ó, olha. Gente, isso aqui é um tumor, né, do estômago, viu? Olha qual é o gene, que é um oncogene, certo? Ó, mutações do proto-oncogênese, chamado Cassan, transformam esse Cassan em um oncogênese. E aí, esse oncogênese leva a tumores, né, do trato gastrointestinal. Olha, o que é que acontece aqui? Aqui a gente tem a mucosa do intestino normal, do estômago normal, ok? Isso é do intestino. Então, na hora que o proto-oncogênese sofre uma mutação, ele vai autorizar o crescimento celular onde não precisa. Ok? É no estômago. Estômago ou intestino? É estômago. O senhor falou também. Eu falei gastrointestinal. Tá. Então, o proto-oncogênese, ele só vai autorizar o crescimento celular se for preciso, se for necessário. Tá? Por exemplo, a pessoa sofre aqui um corte aqui. Tá? Então, é preciso regenerar. Aí o proto-oncogênese vai e autoriza o crescimento. Chegou, regenerou, vem a inibição. Esse proto-oncogênese sofrendo uma mutação, transforma-se num oncogênese, e aí está a mucosa normal, cirurgia, de repente começa a uma balança, né? Hã? Os dois servem como uma balança. No caso de uma gastrite, não é que eu posso tornar um gastrite? Uma gardulose. Sim. É. Sim. Eu não sei se existe controvérsia, né? Se gastrite, se úlcera causa câncer, existe controvérsia, mas alguns acham que sim, outros acham que não. Mas no caso de causar o câncer, causar a mutação, é outra história. Entendeu? Olha outro aqui, ó. Isso aqui é o famoso melanoma, o câncer da pele. Né? Aí, o proto-oncogênese sofreu uma mutação, transformou-se em oncogênese e começou a autorizar o crescimento celular em local, em momento próprio. Né? Quem causou essa mutação? Por exemplo? Radiação solar. Sim. Tá? Portanto, muito cuidado quando for para a praia, para não ficar lasca lateral assim na mesa. Essa é uma coisa aí. Lá deixando, O dia todo o solzão batendo e rachando, não gosto de plantação. Olha, aqui não pode causar uma mutação. Viu? principalmente pessoas de idade. Eu não aguento ficar 5 minutos só não. Aí eu saio sem outra coisa, aí esse cogênese que faz isso. Certo? Olha,
Olha aqui, pessoal, olha. Esse protocogênese aqui sofre a mutação e aí causa o melanoma. Aqui, ó, um câncer de colo, do intestino grosso, né? A gente está vendo aqui, ó, tumores, ó. Isso é uma mutação nesse protocogênese aí. Era raça. O outro era N raça. Isso aqui é um protocogênese que sofre uma mutação, transforma-se em oncogênese, né? E aí começa a autorizar divisão celular, desenvolvimento em local impróprio. Vamos? Sem ter necessidade nenhuma de autorizar a célula crescer. Certo, pessoal? Sim, professor. E ó, agora vamos entrar para os genes supressores tumorais. Vai dar tempo? Tá. Já termina a aula. Ó, genes supressores tumorais. Ao contrário dos oncogenes, que estimulam, os supressores inibem o crescimento celular. Tá? Agora, os genes supressores tumorais, eles contribuem para o câncer quando eles sofrem mutação. Que eles não vão conseguir inibir o crescimento celular. Ok? Olha. Um gene supressor do tumor é um gene que reduz a probabilidade de um câncer tornar um tumor. Uma mutação ou silenciamento por mecanismo epigenético nesse gene irá aumentar a probabilidade de formação de um tumor. Ok? Isso aí é só um esquema. Olha aqui, olha. Nós temos duas categorias de genes supressores tumorais. Então, isso aqui é o nome, ó. Isso aqui é o nome em inglês, é feito em português. Certo? Genes protetores. Eu coloco isso aqui, porque se vocês estiverem lendo o livro, de repente isso aqui, dá para fazer ligação. Certo? Gatekeepers, ou genes protetores, regulam diretamente o ciclo celular. Tá? Eles estão regulando o ciclo celular. Se for necessário, eles interrompem o ciclo celular em algum daqueles momentos. Certo? Mas esse gene estando normal. Se ele tiver mutação, ele não vai fazer isso. E aí o ciclo celular começa a rodar e a célula começa a se dividir. Tá bom? Olha. Tem a outra. São genes de manutenção. Ou caretaker. Atuam reparando danos no DNA. Tá? Mantendo a integridade genômica e ajudando a estabilidade genética. Se eles tiverem mutação, os genes que fazem o reparo não vão fazer esse reparo. Certo? Hã? Careta. Ou genes de manutenção. Genes de manutenção. Atuam reparando. Eles que atuam reparando o DNA. Reparando danos no DNA. Sim. Aí quando esse reparo falha, aí o gene vai ter uma mutação. Se ele tem uma mutação, ele vai fazer com que a célula cresça. Ou libera o crescimento ou não inibe. Nesse caso aqui, a gente está falando de supressor, nesse caso ele não vai inibir. Não vai dar ordem para parar. Pronto, professor. Vamos lá. Olha, exemplos dos genes protetores que regulam o ciclo celular. Ó, o P53, aliás, olha, esse gene aqui, ele é responsável por, eu não sei se é 50% dos cânceres já reconhecidos em humanos, viu? Eu não sei nem se é isso.
Mas é uma quantidade absurda de cânceres que esse gene aqui, ele tendo sofrendo mutação, leva a acontecer. Okay? É só pela interrupção do ciclo celular na fase G1. Ó, ele é um supressor. Normalmente, ele estando normal, sem mutação, ele faz essa interrupção. Mas ele sofre uma mutação, e não vai conseguir fazer isso. E aí o ciclo não para. Certo? Quando há qualquer alteração na sequência do DNA, a fim que o dano seja reparado, ele é responsável pela interrupção do ciclo celular na fase 1. Não vai qualquer alteração na sequência do DNA, que o dano seja reparado. Sim. Essa interrupção, ela acontece quando o sistema de reparo reconhece um erro. Aqui, ó, entrou a adenina. Então o sistema de reparo vai o quê? Reconhece. Não manda parar? Nada. Esse gene aqui é responsável por essa parada. Esse freio. Esse freio. Tá? Ele tá, segura, tá? Aí o sistema de reparo vem, faz o reparo. Certo? E aí prossegue. Tá? Então esse gene aqui é responsável por isso. Ele faz essa parada. Não parar, fica dele. Não pode dar mutação. Certo? Então alterou a sua sequência. Certo? Então o gene está presente na informação 17. Quando mutado, aumenta a probabilidade para o câncer. Ele perde a função. Se a função dele era parar, ele não vai parar. Certo? Olha, você síndrome de Li-Fraumeni. Ó, no final da aula, tem um depoimento de uma menina que eu peguei na revista Veja. A menina nova. Espero que vocês leiam isso aí, vocês vão ver, uma coisa impressionante. Ela tem essa síndrome aqui, que é causada por esse cromossomo P53. Uma das mutações que levam a câncer, que é esse gene. Bom, aqui nós temos o RB1, situado no cromossomo 13. Ele produz uma proteína que bloqueia o ciclo celular. Normalmente ele faz isso, sem mutação. Certo? Quando ele está mutado, ele não bloqueia, ele permite que o ciclo celular seja completado. Ok? Olha aí. Chama-se retinoblastoma. Então isso é muito comum em crianças. Entendeu? É sério, isso aí. É o RB1. É um supressor tumoral. Tem como ser detectado assim? Tem. Agora só não sabe se. Só não sabe o que é. Ele começa a trabalhar isso. A célula começa a crescer e aí ele vai começar a perder a visão. Entendeu? O problema é que quando isso vem a acontecer, já está O site é mais uma paginagem. Você ia ter o cartãozinho, né? Guardar essa É o que causa isso aí. Viu? Deixa eu tirar crescimento celular. O normal, ele tem que completar o ciclo dele, né? Se ele não é completado, se ele é interrompido ali, aí já é mutação. Não, o ciclo, depois a gente conversa sobre isso. Peraí, viu? Ó, outro gene aqui, olha. O APC, certo? Olha, por exemplo, causa polipose intestinal adenomatosa. Inibe a progressão do ciclo celular quando a célula não precisa se dividir. Não está precisando mais se dividir. No caso do corte, por exemplo, que eu dei a vocês. Regenerou, para. Certo? Então, esse gene é responsável por isso, por parar, né, a divisão celular. Se ele sofrer uma mutação, ele não vai parar essa divisão celular. Certo? Síndrome de Gardner, são vários tumores espalhados por várias partes do corpo. Esse aqui é no intestino.
Tem aqui, ó, na pele, na testa aí, ó. Muito. Certo? Olha aí, ó. O BRCA1 e o BRCA2, aquele que a gente pode lá no vídeo. Né? BRCA1, câncer 1, o gene 1 do câncer de mama. Tá? O BRCA1 é um supressor tumoral. Tá bom? Se ele sofrer mutação, aí é que ele se torna um gene que pode provocar câncer. É isso que eu estou querendo que vocês entendam. E eu acabei de... Tá bom? O gene, ele não é criado para causar mutação. Ele sofre uma mutação. Por conta dessa mutação, o produto que ele vai fazer vai ser errado. E é esse produto que vai causar o câncer. Certo? Estou dizendo para vocês, o gene não faz. Ele manda a ordem para que o produto que ele fabrica é que faz. Mas se essa ordem sai errada, se esse código aqui sai errado, esse produto aqui. Bom? Então, ó, o BRCA1 e o BRCA2 são genes supressores tumorais, ou seja, são genes que interrompem o ciclo celular. Eles não vão conseguir fazer isso quando sofrem mutação. Certo? Vai. Câncer de mama e câncer de ovário. O BRCA2, ele é muito mais agressivo, assim. O câncer de colo é o colo. O câncer de colo. Não, eu não tenho exemplo aqui não, mas tem um gene que eu não sei qual é agora. Qual é o gene que mais causa? É câncer de mama. Câncer de mama. É o maior. É o maior, né? E o colo de disparado. Você tem que segundo, né? Não sei, eu acho que é. Mas o câncer de mama é disparado. Entendeu? Ó, carcinogênese. Ação de oncogênes ativando a divisão celular normalmente próprio, inativação da supressão da divisão celular e falhas no gene de reparo. São esses três eventos aí, né, que levam à formação de câncer, certo? Então, terça, segunda-feira próxima é prova. Ó, aqui é o texto que eu me referi a vocês viram isso aí? Certo? Isso aqui, ó. Viu? Vamos lá. Ó. César, moleque foda.